Vamos alcançar sempre, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. O Senhor conhece o lar de cada pessoa que aqui está, Pai. O Senhor conhece esse casamento. O Senhor conhece esse relacionamento, meu Deus, complicado. O Senhor sabe as lutas que um casal tem passado, enfrentado no dia a dia. O Senhor sabe, meu Deus, o quanto é complicado educar um jovem, uma criança. E muitas vezes, ó Deus, acaba se perdendo ali, meu Deus, o domínio. E quando nós percebemos, o filho já não se importa mais com os teus caminhos. Quando nós menos percebemos, Pai, a família está dispersa, longe da tua presença, andando por caminhos, meu Deus, distantes da sua presença. E como consequência, Deus, logo vem a queda. E quando nós olhamos, ó Deus, vemos nossa família, nossa casa, o nosso lar muitas vezes sendo chicoteados pelo inimigo, sendo, Deus, torturado por um momento complicado, difícil. Mas nós sabemos que das tuas mãos, ó Deus, o nosso socorro, ele virá. Traz então, meu Deus, o socorro para essa pessoa que está clamando, orando, invocando o teu santo nome, pedindo ao Senhor, Pai, uma solução, um caminho. Ah, Senhor, nos fortaleça hoje, pois não queremos estar aqui, meu Deus, apenas clamando. Queremos ter força, Pai, para levar a nossa família ao campo de batalha. Que esse homem, que essa mulher consiga levar a casa dela, Deus, aos campos de batalha espirituais. E ali, meu Deus, ela possa travar uma luta espiritual contra a adversidade, contra os inimigos espirituais, contra as forças da maldade. E assim, meu Deus, essa pessoa, ela possa ver a luz do Senhor brilhar na vida delas. Pai, não permita que venhamos desfalecer, mas que possamos nos fortalecer a cada dia e nos tornando fortes, ó Pai, possamos vencer as tempestades. Oh Jesus, por isso nós oramos pela nossa casa. Se ajoelha pela tua família agora. Se ajoelha sobre o seu pedido. Meu Deus, o Senhor conhece cada vida que aqui está, Pai. O Senhor sabe o que a casa dela tem enfrentado. Às vezes as lutas que essa mulher passa, Pai, que esse homem passa. E às vezes não é fácil, Jesus, às vezes é tão complicado, Deus. Porque os inimigos, ó Deus, eles não dão sossego. Tem pessoas que têm lutas dentro delas, Pai, que ninguém sabe. Ninguém imagina. Mas nós sabemos que somente o Senhor pode nos ajudar, nos levantar e nos dar vitória, Pai. Alguém está orando agora e citando o nome de um filho, de uma esposa, de um marido e pedindo: Jesus, essa família não pode se perder, esse lar não pode se acabar, essa casa, Deus, ela não pode se destruir, Pai. Quantos casais, ó Deus, parecem mais inimigos debaixo do mesmo teto. E o casamento, Deus, se o Senhor não fizer algo, aquilo vai se perder, vai se acabar. Se o Senhor não fizer nada, meu Deus, aquele jovem, ele vai entrar pela criminalidade, pelo caminho da destruição, da perdição. Se o Senhor não fizer nada, meu Deus, aquela vida vai ser ceifada por causa de uma doença, muitas vezes espiritual. Muitas vezes por causa de uma tristeza, de um desânimo. Então nós pedimos hoje, Jesus, levanta a nossa família. Com o seu poder, meu Deus, toca de forma poderosa. E coloca a casa dessa pessoa de pé.
trazendo sobre ela, Deus, toda a força e capacidade que ela precisa para que ela vença essas adversidades. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito a minha família caída. Eu determino hoje que a minha casa esteja de pé, em nome de Jesus. Amém? Se levante, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Amém? Uma boa noite para você. Uma boa noite para quem está em casa também. Amém? Pode se sentar mais uma vez. Ore sempre pela tua família. Coloque-os na presença de Deus, para que Deus possa levantá-los. Amém? Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, já lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim, ó: bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia está se referindo aqui que feliz, abençoado ou então vencedora seria a pessoa que ela tem fome e sede dentro dela de justiça. A justiça que a Bíblia está dizendo aqui é a justiça de Deus, a palavra de Deus, amém? O alimento espiritual. E quando ele tem essa fome, Jesus fala que esses serão também fartos, ou seja, Jesus promete satisfazer as pessoas que têm fome. E essa palavra me traz a lembrança de uma pessoa. Eu me lembro de um membro. Ele falou para mim um dia que ele estava mais sem fome, não tinha vontade de se alimentar, ele não tinha vontade de comer. E é uma pessoa normal, sem problemas de saúde, mas ela foi perdendo simplesmente a vontade de se alimentar. Só que aquela falta de vontade de se alimentar e a pessoa parando de se alimentar, ela foi ficando debilitada. E ao mesmo tempo que ela foi ficando debilitada, ela começou a ter dependência de outras pessoas. E aí que começa a virar um problema a vida da pessoa, quando você passa a não mais conseguir ter força, você passa a depender de outras pessoas. Pastor, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida espiritual? E aí que está o grande problema. Uma pessoa que ela vai perdendo a vontade, a fome das coisas de Deus, elas vão se tornando fracas espiritualmente. E muitas pessoas, sem elas perceberem, às vezes as vidas delas já não estão mais de pé, mas elas passam a estar sustentadas pelo apoio espiritual de outra pessoa. Mas o que isso vai desencadear de ruim para mim, pastor? Uma pessoa que ela é fraca espiritualmente, ela não vai conseguir vencer no mundo espiritual. E a Bíblia diz que todas as coisas que nós conquistamos aqui, primeiramente elas precisam ser conquistadas no mundo espiritual. Você pega, por exemplo, uma pessoa com depressão. É uma tristeza profunda que vem na pessoa, ela perde a vontade de viver, perde vontade de cuidar de casa. Tem gente que vai trabalhar todos os dias, só Deus sabe o que está dentro da pessoa, porque ela se arrasta, ela não fala. Às vezes sorri, às vezes está alegre, mas por dentro da pessoa ela está só ali no pó. Não tem mais vida dentro dela, está esgotada. E esse esgotamento vai chegar uma hora que não vai mais dar condições dela seguir em frente. Ela vai parar. E tem gente que dentro dela, ela já sabe, ela fala: pastor, já estou no meu limite, não estou mais conseguindo avançar. E isso não é físico, isso é espiritual. Só que ele está dizendo ali, feliz é quem tem fome, ou seja, porque quem sente fome, a tendência é a gente começar a comer. Então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não perder a minha fome. Hoje, estava terminando o culto da manhã, apareceu uma jovenzinha, deve ter uns 15, 16 anos, chorando. A irmã Neia foi, atendeu ela, e ela falou que queria falar com o pastor, queria uma oração. Ela falou para mim assim, falou: pastor, eu sou filho de um pastor. Não vou falar igreja aqui, mas ela falou assim: sou filho de um pastor, e estou passando por uma luta muito grande. Daí ela falou que estava sendo perseguido na escola por causa de algumas situações.
E aí você se pergunta, como que ela vai passar por isso sendo filha de um pastor? Está sempre ali no caminho com Deus, aprendeu a ter comunhão com Deus desde cedo, aprendeu a viver a palavra, então tem ali todo o amparo espiritual que ela já sai na frente. Tudo bem, mas o grande problema é quando nós paramos de nos alimentar. Às vezes a gente tem esse conhecimento, mas começamos a nos ficar fracos, começamos a enfraquecer. Uma pessoa fraca, ela não ora. Uma pessoa fraca, ela não consegue a mente dela ali permanecer focada na oração. Você começa a orar aqui, a tua mente começa a vagar, começa a ir para longe. Você está orando aqui para perdoar, quando vê você está reclamando que aquela vida não podia ser daquele jeito. Você não consegue ter um caminho, você não consegue ter uma direção por causa disso. E aí eu falei para ela, talvez você está passando por isso hoje, eu falei para ela, porque talvez você foi parando de se alimentar dos caminhos de Deus. E ela falou, realmente, começou a chorar naquela hora. E é a grande verdade, nós vamos parando de nos alimentar, vamos parando de buscar Jesus, vamos parando de nos fortalecer. E quando você menos espera, você já desabou, você já caiu. Queria que você fosse lá em Atos 27, eu vou ler a partir do versículo 30. A maioria de vocês já conhece essa passagem. Essa passagem, o Paulo estava sendo levado até Roma para se apresentar às autoridades lá de Roma. E no caminho, eles não quiseram ouvir o Paulo, então entraram no navio. Só que o navio, por causa da tempestade terrível que veio, o navio perdeu a direção. E eles foram parar com esse navio numa ilha, aonde até o Paulo ali foi picado por uma víbora venenosa, e aquilo não afetou o Paulo em nada. Amém? Todos daquele navio, 276 almas, foram salvas daquele naufrágio. Ninguém morreu naquele naufrágio. Todos foram salvos ali. Acho que é Malta, inclusive, o nome da ilha que eles foram parar. Só que onde que eu quero chegar com essa situação? Antes mesmo deles serem lançados no mar, antes deles ali se perderem no mar, o navio ficar totalmente abatido já, a Bíblia diz assim, ó, e procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, os marinheiros já queriam abandonar o navio, já começou a querer lançar ali as âncoras ali para facilitar, para eles fugirem do navio e deixarem lá os presos que estavam lá. E a Bíblia diz que, tendo já lhes deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, diz lá no 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha o 32. E então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Ficaram todos no navio. Enquanto o dia vinha, olha o que o Paulo faz agora. Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 34. Portanto, exorto-vos a vós que comais alguma coisa, pois para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. 35. E havendo dito isso, tomando o pão, dando graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se a comer também. 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Ou seja, a Bíblia diz que o Paulo, antes desses homens ali ficarem abandonados sem o navio, a maior preocupação que o Paulo tinha era que todos eles comessem
alguma coisa, que todos eles se fortalecessem de alguma forma. E aí que vem o problema, a grande luta para nossas vidas. Todos nós, em algum momento na minha vida, na sua vida, seja pastor, obreiro, membro, seja a pessoa mais bem-sucedida desse mundo, você vai, em algum momento da tua vida, você vai enfrentar lutas. Vai vir tempestades para você. Por mais que você tenha uma boa condição, em algum momento surge ali um imprevisto na vida financeira, vem um imprevisto na vida espiritual, vem um momento de ira na vida de alguém, a pessoa muda, o jeito dela não é mais o mesmo. E nesse momento, pastor, o que vai levar essa pessoa a permanecer firme e vencer aquela batalha que ela está enfrentando? O que vai fazer a diferença é o pão que você recebeu do Senhor, é o alimento que Deus te deu. Então, antes deles caírem ao mar, esses homens estavam bem alimentados pelo Senhor. Na sequência diz assim, inclusive, 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. 39, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre os se deveriam encalhar nele o navio. 40, e levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, e largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. 41, dando porém no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando do navio. 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvaram em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Tá bom. Então assim, todos se salvaram, mas a maior preocupação que o Paulo tinha era: todos precisam comer alguma coisa. Agora, trazendo isso para nossas vidas, você precisa da palavra de Deus. Não que você tem que se tornar um religioso, não é isso. Mas aquela palavra que Deus te dá hoje, ela vai sustentar você em meio à adversidade que você está enfrentando. A direção que a palavra te dá hoje vai fazer você conseguir ficar firme contra aquela doença, aquela enfermidade. Eu me lembro de uma senhora que o médico tinha desenganado ela. E o médico falou para ela: olha, não tem mais o que fazer, a senhora está só à mercê de Deus, falou para ela. E essa senhora, ela estava tão confiante numa palavra que ela tinha recebido, que na hora, não com falta de educação não, mas com ousadia, ela virou para o médico e falou igual Davi, ela falou: eu não vou morrer, falou para o médico. E o médico ficou até assim com ela, aquela postura dela. Acho que ele não quis decepcionar ela, e a mulher não morreu, irmão. Ela ficou curada. Mas pastor, o que levou essa mulher a ficar curada? Aí que entra o lado espiritual. Aquela mulher, ela creu de uma forma tão grande no alimento que ela estava dentro dela, que ela tinha recebido de Deus, que nenhuma palavra, mesmo de uma autoridade ali que tinha conhecimento do que falava, foi capaz de apagar de dentro dela uma chama. Agora imagina uma pessoa que tem uma luta na família, que talvez está prestes a dar um fim no casamento. Quando ela tem uma fé dentro dela, ela tem um alimento, ela tem uma força dentro dela, aquelas lutas que se levantam não vão conseguir vencer ela, porque ela tem dentro dela a força, ela tem dentro dela o que ela precisa para vencer. Agora a pergunta é: você tem dentro de você hoje força para vencer aquilo que você está passando, ou que você pode passar nos próximos dias? Se o diabo se levantar contra a tua vida, você tem dentro de você hoje uma reserva de força para que você possa combater isso que está se levantando? Porque quantas lutas você já venceu nessa vida? Condições de vencer você tem, capacidade para passar por cima de lutas você tem. Mas a questão é: você está forte o suficiente
para conseguir entrar numa batalha contra o diabo, contra aquele inimigo que quer destruir tua família, quer destruir tua casa, que quer desanimar você, que quer abater a tua saúde? Você tem força para isso? Ou você está entregue? Quando nós não temos força, irmão, o mundo está desabando, a pessoa fala, deixa, está tudo bem. Você vai morrer, então já está entregue, já começa até já fazer os preparativos. Eu fico olhando, tem gente que fica sabendo de um câncer, a primeira coisa que o abatimento dela espiritual que mais mata a pessoa, quando ela recebe a notícia, porque ela não tem força dentro dela. Hoje, claro, hoje tem até um pessoal humano que eles preparam a pessoa, tem aquele acompanhamento psicológico nos hospitais, não é verdade? Mas antigamente não, a pessoa recebia a notícia, ela estava abandonada. Então olha a importância de eu estar bem alimentado. A Bíblia diz que todas essas almas se salvaram. Por quê, pastor? Porque eles estavam alimentados. Diga graças a Deus. Agora, pastor, que alimento é esse que eu preciso? Aí eu queria que você fosse lá em Evangelho de João, capítulo 6, 35. Evangelho de João 6, 35. Olha o que Jesus vai falar para nós agora. Ah, pastor, mas eu me alimento como agora? Jesus, ele diz aqui para nós assim, ó. João 6, 35. Amém? E Jesus lhe disse, eu sou o pão do quê? Da vida. Por que ele é o pão da vida? Tudo que você precisa de força, de capacidade nesse mundo, ou no mundo espiritual, a força que vai te dar ânimo para pelejar, para guerrear, ela vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É esse pão. Jesus uma vez falou, nem só do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ela tinha a mesma capacidade de dar força como um alimento comum, ele pode fortalecer o corpo também. Assim a palavra de Deus, ela fortalece a tua alma e o teu espírito. Uma pessoa que a alma dela está fraca, ela é influenciada por todo mundo. Uma pessoa que a alma dela está forte, irmão, ninguém dobra você, ninguém te desanima, ninguém abate você, porque você está sustentado pelo Senhor. Então ele diz lá, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, não terá o quê? Não terá fome. Se você vai a Jesus, ele tá prometendo para você, você não vai ficar fraco, você não vai ter fome. E quem crê em mim, ele diz, nunca terá sede. Agora vamos imaginar o oposto, uma pessoa faminta, uma pessoa sedenta, irmão, ela bebe qualquer coisa que ela encontra, ela come qualquer coisa que tiver por aí. Mas uma pessoa bem alimentada de Deus, não, ela escolhe o que ela vai comer. Ela sabe o que ela pode trazer para a vida dela, o que não pode. Amém? Olha, vou mais longe ainda, Êxodo capítulo 16, versículo 14. A Bíblia diz que o povo hebreu, aquele povo que estava lá no deserto, Deus deu a eles o pão diariamente, para que eles pudessem passar 40 anos no deserto. Qual é o deserto que você está enfrentando? Qual é o deserto que você está dizendo, pastor, não tem mais força? Você vai passar esse deserto, mas recebendo também do pão do céu. Diz ali assim no 14, e alçando-se ao orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés, este é o que, igreja? Esse é o pão do Senhor, que vos deu para comer. Olha depois. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. E aí o Moisés vai falando para eles a quantidade. E o Moisés vai deixar claro para eles que eles deveriam fazer isso diariamente. Eles irem e buscarem o pão para se alimentar. É esse pão diário, é o alimento diário. É a palavra que Deus, ele fala ao teu coração a cada dia, que vai te dar força e que vai te sustentar no seu deserto,
ou naquilo que você está enfrentando? Irmão, por que as pessoas se desviam da igreja? Porque elas vão perdendo a força para ir buscar. Por que uma pessoa cede a um pecado? Porque ela perdeu a força. Uma pessoa, quando ela está bem com Deus, irmão, você pode oferecer o que for para essa pessoa, que ela não deixa o caminho de Deus. Ela não consegue deixar. Mas por que ela se perde? Porque ela vai enfraquecendo, vai faltando comida, vai faltando comida. E esse negócio de comida é uma coisa interessante. Conforme um tempo que você passa sem comer, você perde a fome. Pode observar, você só fica fraco. Faz um jejum de 5 dias, por exemplo. No segundo dia em diante, você não sente mais fome. Você vai sentir fraqueza, você vai sentir abatido, mas a fome vai desaparecer. Ou seja, a vontade de receber, você não vai ter mais. Olha que coisa terrível. Então, quando o diabo consegue impedir você de se alimentar, ele já tem um golpe preparado lá na frente para derrubar você quando você estiver fraco. Então, igreja, eu preciso me alimentar de Jesus diariamente. Diga graças a Deus. Vamos terminar onde comecei. Mateus 5:6. Vamos ler? Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de, porque esses serão fartos pelo Senhor. Ou seja, quem tem fome se alimenta, quem cede aquela fome de Deus, esses vão ser fartos por aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém, igreja? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque alguma fome espiritual despertou em você. Você precisava de que Deus te desse algo. E Ele está dizendo para você, você precisa comer. A filha de Jairo, quando Jesus ressuscita ela, Ele fala assim: dá de comer para a menina, para que ela não desfalecesse. O Elias, quando ele estava lá em depressão, desanimado, o que o anjo fez? Trouxe um pão para ele. Com aquele pão, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Irmão, o que você precisa para você ter força, para você vencer, é o pão do céu, que é Jesus. Amém? Pastor, mas eu sou de Jesus. Sermos de Jesus é uma coisa, mas se alimentar de Jesus é outra. Você pode ter na tua casa uma despensa cheia de comida, e você pode não se alimentar daquilo ali. Você pode estar ligando lá para o iFood, não sei, para a pizzaria, e você está pedindo lá todo dia um alimento de fora. Mesmo a sua despensa estando abastada de comida. Às vezes a gente faz isso. Às vezes nós temos Jesus, nós temos a palavra, temos conhecimento, mas aí a gente começa a trazer aquela música do mundo. E aí a música do mundo, você fala: pastor, mas será que essa música vai fazer algum mal para mim? Eu vi um vídeo outro dia que eles usavam várias bolinhas de isopor e eles ligavam a música numa frequência. E as bolinhas com o mesmo peso de isopor, elas faziam o mesmo movimento. Aí você pega lá, tinha umas 300 bolinhas de isopor pequenininhas, do mesmo peso. E todas elas faziam o mesmo movimento por causa do som. Você imagina o que um som negativo ele pode fazer nas nossas vidas. Se todas aquelas bolinhas de isopor, elas faziam o mesmo movimento, você acha que acontece o que com as nossas vidas? Quando aquela energia ruim que você traz para a tua vida, quando seja lá, aquelas palavras de fofoca, aquelas mentiras que vêm até os nossos ouvidos, quando atinge os nossos ouvidos, o que você acha que acontece dentro de você? Você acha que você fica forte? Você acha que você tem ânimo? A primeira coisa que vai gerar dentro de você talvez é raiva, revolta, talvez é um desânimo. Talvez você está aqui e começa a bater até um impedimento dentro de você, por causa daquilo que já está dentro da gente. Mas e quando eu me alimento de Jesus? Aí é diferente. Por mais que eu não veja de imediato, a minha vida começa a se dirigir para a vitória que Deus tem para mim. Diga graças a Deus.
Vamos buscar Jesus então? Coloque-se de pé. Não é por muito falar, diz a Bíblia, mas fala para Jesus hoje. Talvez você tenha estado faminto, tenha precisado de Deus e você não sabe como agir, o que fazer. Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados, com o coração aberto para Deus, entra na presença dele agora. Fala para ele: Jesus, eu estou talvez passando, eu não sei se você está, talvez você nem esteja no meio de uma tempestade, mas talvez você esteja passando por um momento complicado. Diga para ele. Talvez você tenha que fazer como Paulo fez. Jesus, 276 almas estão nesse lugar. E a Bíblia diz que um anjo foi e falou para o Paulo que ninguém se perderia. O Paulo estava alimentado das palavras do Senhor. Talvez o Senhor está falando ao seu coração hoje que só falta para você, talvez seja ali, o se alimentar de Cristo, receber da vida de Jesus. Oh meu Deus, olha para cada pessoa que aqui está, Pai, que está agora abrindo o coração, que está clamando ao Senhor, que está dizendo: Pai, não me deixa desfalecer pelo caminho, não me deixa, Deus, perder as forças, não me deixa desistir de um filho, não me deixa desistir de um casamento, não me deixa desistir da salvação de um familiar, mas meu Deus, entra com providência agora, Pai, como o Senhor salvou todas aquelas almas do naufrágio, meu Deus, eu te peço hoje, Pai, Deus, salva também essa vida, trazendo, meu Deus, sobre a casa dela, sobre a vida dela, Deus, uma transformação, uma solução, trazendo sobre ela, meu Deus, uma bênção, um milagre do Senhor, ó Pai. Ah, meu Deus, atenta para cada clamor, atenta para cada vida que clama, meu Deus, não deixa ninguém desfalecer. Talvez alguém esteja diante de uma grande batalha na saúde, uma batalha, meu Deus, familiar, um casal que não se entende, que um já não consegue mais falar a linguagem do outro. Ah, mas eu me revolto agora em oração, e eu digo agora, espírito maligno, eu digo demônio que coloca confusão dentro daquela casa, eu digo agora essa fraqueza espiritual que está tomando conta dessa mulher, conta deste homem, que está colocando dentro dessa pessoa, Deus, uma fraqueza terrível, como aquela que esteve em Elias, que fez o Elias pedir inclusive a morte. Mas eu me levanto agora em oração dizendo: sai de dentro dela, sai de dentro dele, vai soltando a casa dessa pessoa, maldito. Ah, Jesus, aquele trabalho feito na macumba, na quimbanda, no candomblé, na magia negra, isso, meu irmão, você pode repreender. Essa luta que você enfrenta não é normal, essa batalha que você está enfrentando não é por acaso, mas é o inimigo tentando te destruir, tentando roubar algo de você. Ah, Jesus, traz força agora, Pai, traz força para essa pessoa, Pai, que está dizendo: Jesus, a minha casa não pode se perder. Meu Deus, eu combato agora toda a força do inferno, eu digo aos demônios que agem na área da saúde, colocando doença, enfermidade, colocando toda a força de mal, eu digo aquele demônio que se levanta na vida profissional, financeira, que coloca ali o impedimento, a barreira, a amarração. Ah, Deus, aquele demônio, Pai, que tem tocado no emocional dessa pessoa, ela não tem força, ele não está tendo mais força, não está tendo mais ânimo, Pai, essa pessoa que ela até diz dentro dela, já perdeu a vontade de viver, já perdeu a vontade de guerrear, de batalhar, mas eu digo agora: Satanás, você vai pegar tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e saia, saia e sai, em o nome de Jesus. Pai, traz a vitória agora sobre cada uma delas, dá força para essa pessoa, Jesus. Oh, meu irmão, as suas lutas são espirituais, a sua batalha não é contra carne e sangue, não.
A sua batalha contra principados e potestades. Aquele cansaço físico, mental, aquele desânimo que toma conta, isso não é físico, é espiritual. Você não sabe mais o que fazer, você já tentou de tudo. Você só precisa de força para combater todo o inferno, em o nome de Jesus. Deus, eu sei que fortalecido no Senhor, tudo que eu busco, eu vou conquistar em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.